Imagine o silêncio final. Não o silêncio de uma floresta à noite, mas o silêncio absoluto. A última estrela, uma anã negra fria, finalmente se apaga. O universo torna-se um vasto cemitério escuro e gelado, onde a própria matéria começa a se dissolver num vazio eterno. O fim da energia, o fim do movimento, o fim de qualquer história. Um final terrível. Mas e se esta não for a única opção? E se a consciência, a coisa mais complexa que conhecemos, tiver uma carta na manga para jogar o jogo mais longo de todos? E se for possível não apenas testemunhar o fim do universo, mas viver muito, muito além dele? Para entender como, precisamos viajar para o futuro mais distante que se pode. Conceber e desvendar o segredo. Para se tornar eterno, vamos avançar no tempo, para uma era onde as galáxias já são memórias distantes. Aqui encontramos os últimos descendentes da vida inteligente. Uma civilização que chamaremos de os arquitetos. Eles não são feitos de carne e osso. Há muito transcenderam a fragilidade da biologia, tornando-se seres de pura informação. Eles vivem num computador colossal, alimentado pela energia que colheram das últimas estrelas moribundas do universo. Esta bateria é gigantesca, capaz de sustentar uma civilização por trilhões de anos. Mas o tempo é infinito, e qualquer bateria, por maior que seja, um dia acaba. O problema deles é simples: como fazer uma fonte de energia finita durar para sempre? A resposta deles não está em gerar mais energia, mas em mudar a natureza do próprio pensamento. Tudo o que fazemos, desde mover um braço até ter uma ideia, custa energia. Isso é regido pelas leis da termodinâmica. E uma dessas leis, quando levada ao extremo, revela algo extraordinário. Quanto mais frio um sistema, menos energia ele precisa para processar informação. Pense no seu cérebro. Ele opera a uma temperatura de cerca de 37 graus Celsius. Para ter um pensamento simples, você gasta uma quantidade específica de energia. Mas se o seu cérebro pudesse operar perto do zero absoluto, a mesma ideia exigiria uma fração infinitesimal dessa energia. A desvantagem, você pensaria muito mais devagar. Os arquitetos perceberam que esta não era uma desvantagem, mas sim a chave. Para eles, a velocidade do pensamento é irrelevante, desde que ele continue a existir. E assim começa o seu grande plano. Eles iniciam um ciclo cósmico de existência. Durante uma era de pensamento, eles vivem. Simulam universos, criam arte, conversam, experienciam trilhões de anos de vida subjetiva, gastando uma pequena porção de sua bateria. Então, para conservar energia, eles entram num abismo de silêncio. Desligam-se completamente, tornando-se inertes. Durante este estado de hibernação, que pode durar quintilhões de anos, a sua estrutura simplesmente irradia calor para o universo cada vez mais frio. Quando despertam, estão um pouco mais frios do que antes. Agora cada pensamento custa ainda menos energia. Eles vivem outra era, gastando uma porção ainda menor de sua bateria, antes de mergulhar num abismo de silêncio ainda mais longo. As eras de pensamento tornam-se mais lentas e os abismos de silêncio mais longos. Para um observador externo, eles estariam congelados, quase parados no tempo. Mas para os arquitetos, a experiência é contínua e fluida. O tempo que passam desligados é irrelevante, pois eles não o experienciam. Cada despertar é como o dia seguinte. Enquanto o universo ao redor se desfaz, eles persistem. Os buracos negros evaporam em flashes de luz melancólicos. A matéria decai, e eles continuam lá, com sua chama de consciência queimando cada vez mais fria, mais devagar e de forma mais eficiente. Sua bateria, que parecia finita, agora parece infinita, pois seu consumo de energia se aproxima de zero. Mas o infinito tem suas próprias regras. O universo em expansão tem uma temperatura mínima, um limite abaixo do qual é impossível esfriar. Chegará um momento, daqui a um Google de anos ou mais, em que os arquitetos atingirão esse limite. A partir daí, não poderão mais se tornar mais eficientes, e sua bateria finalmente começará a se esgotar de vez. A verdadeira eternidade pode ser impossível, mas mesmo sem ela, eles terão existido por um tempo subjetivo de trilhões de trilhões de trilhões de anos. Terão vivido o suficiente para ver o universo envelhecer e morrer quase por completo. A sua existência prova algo incrível, que a consciência não precisa ser apenas um breve lampejo de luz num cosmos indiferente. Ela pode ser a última testemunha, a memória final do universo.
a fagulha que observa a escuridão, dando um propósito profundo e duradouro a tudo o que já existiu.